Olá pessoal, aqui quem fala é o Ademar Julião, certo? Nessa videoaula aqui a gente vai ver gases ideais ou também gases perfeitos, como eles são conhecidos. E a gente vai ter resolução de dois exercícios bem simples, mas também bem elaborados, certo? Sou integrante do grupo PET Física da Universidade Federal do Amapá, ok? E aí, vamos aqui para as questões. Pessoal, antes das questões eu queria pedir para vocês seguirem as redes sociais do Grupo PET Física Unifap para dar uma força para a gente, para incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo, videoaulas, notícias, eventos. E todos esses eventos vão estar disponíveis nas nossas redes sociais, beleza? Então sigam lá no Facebook, PET Física Unifap, no Instagram, @PetFísica, no YouTube, né, que é o canal onde vai estar sendo postado esse vídeo, canal PET Física Unifap, beleza? E eu tenho uma recomendação, galera. Recomendo que vocês se inscrevam no canal do professor Gerson Anderson para dar essa força aí para ele. Ele também está produzindo videoaulas interativas no PowerPoint. Muito bacana mesmo lá, tudo que ele está fazendo no canal dele. O link para acessar o canal dele e se inscrever vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Galera, vamos agora para a revisão rápida. Então, pessoal, aqui na revisão rápida, né? Primeiramente, o que é um gás ideal? Um gás ideal, a princípio, é um gás descrito pela equação de Clapeyron, que é essa equação aqui que você já deve ter visto, né, provavelmente, a famosa PV-nRT, certo? Essa equação, né, chamada de equação de Clapeyron, pode também ser chamada de equação do estado de um gás, certo? Então, aqui no P, a gente tem a pressão do gás. Aqui em V é o volume ocupado por esse gás. Em N é o número de mols. R é a constante universal dos gases. E T é a temperatura do gás em escala absoluta. Isso quer dizer que T deve estar em Kelvin. N, pessoal, o número de mols, a gente pode obter de um resultado muito comum lá da química, né? Mas como a gente está tratando aqui de gases e moléculas, a gente pode usar esse resultado, certo? Bom, então o número de mols basicamente é a massa de gás que está sendo analisada, dividido pela massa molar desse gás, certo? Vamos agora fazer a comparação, né? A gente vai ver aqui qual que é a diferença de um gás ideal para um gás real, correto? Então vamos lá, pessoal. Um gás ideal, primeiramente a gente nota aqui seguinte ponto importante, né? Pequeno tamanho de partícula em relação ao espaço entre elas. É só você dar uma olhada e escolher qualquer que sejam as duas partículas desse gás, as duas moléculas desse gás. A distância entre essas moléculas é muito grande, é muito maior que o próprio tamanho delas, certo? Qualquer que sejam as moléculas. Essas duas aqui, a distância é grande. Essas duas aqui, a distância é grande. Essas duas aqui, a distância é grande, certo? Outro ponto importante. Interações entre as partículas são insignificantes. Por quê, pessoal? Justamente devido a essa grande distância entre elas, certo? Não importa qual a natureza dessa interação. Por exemplo, qualquer interação intermolecular entre essas duas não é possível ou é insignificante devido à grande distância entre as duas. Entre essas aqui, muito menos, né? Porque elas estão muito longe. Essas daqui também, certo? E assim por diante com todas as moléculas desse gás ideal. Agora a gente vai para o gás real, certo? No gás real o negócio já é mais diferente. Vocês podem notar primeiro que tem um número muito maior de moléculas, certo? E a distância entre elas já não é tão considerável assim, certo? É menor, não é bem menor, mas é menor do que o tamanho de uma molécula. E daí já podem existir interações intermoleculares significativas, relevantes, certo? Então, o ponto importante do gás real é que o tamanho das partículas é significativo em comparação com o espaço entre elas. Beleza, pessoal? E a última informação aqui da revisão rápida é a constante universal dos gases, né? Quanto que ela vale? Pessoal,
é o seguinte, eu coloquei aqui 0,082 atmosfera, litro, por mol Kelvin. Mas, por exemplo, se R for dado em Joule por mol Kelvin, já não é mais 0,082, o valor já muda, certo? Então, dependendo da unidade de medida das outras grandezas, da pressão, da temperatura e do volume, o valor de R vai mudar. Então, fica aí a ponto de curiosidade nessa informação. Eu adianto para vocês que nos dois exercícios que vêm a gente não vai utilizar R, certo? Mas fica aí a curiosidade. Então vamos lá para as questões. Bom pessoal, a primeira questão aqui da VUNESP de São Paulo. Vamos ler o comando aqui. A que temperatura se deveria elevar certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin, para que tanto a pressão como o volume duplicassem? Vamos lá. A questão está dando uma condição, na verdade. Esse gás vai ser aquecido e daí no final a pressão e o volume vão duplicar. Ou seja, a pressão final e a pressão inicial vão aumentar, beleza? Mas não é isso que a questão pede. Essa só é a condição. O que a questão pede é a que temperatura se deve elevar essa quantidade de gás para que essa condição seja atendida. Ok, vamos lá então. Daí aqui a gente tem as alternativas. 1200 Kelvin, 1100, 900, 800 e 700. Vamos lá para a solução dessa questão. Aqui na solução, pessoal, é o seguinte. Primeiro a gente vai analisar o caso. Temos aqui uma imagem que só serve para ilustrar. Ela não é específica desse caso que a gente está vendo, dessa questão, ok? Quero frisar isso. Bom, aqui basicamente a gente tem um recipiente e tem um disco rosa aqui. Esse disco é um pistão, pessoal, um pistão. A gente pode comprimir esse pistão ou podemos expandir também. Para esse estado 1 desse gás aqui, que é um gás ideal, né? Como vocês podem ver, a distância entre as moléculas é bem grande. Então, a gente pode concluir que é um gás ideal, certo? Para o estado 1, a gente vai ter uma determinada pressão 1, um determinado volume 1 e uma determinada temperatura 1 desse gás aqui, desse estado. E daí, pessoal, suponha que, de repente, né, eu vá lá e empurro esse pistão com a mão ou com qualquer outro aparelho que pressione ele para baixo. E daí a gente vai ter o estado 2. Nesse estado 2, ele já vai ter uma pressão P2, diferente dessa, vai ter um volume V2, diferente desse, e uma temperatura T2, diferente dessa, ok? No estado 2 do mesmo gás, pessoal, é o mesmo gás, tá? Fazendo a relação dos estados 1 e 2 pela equação de Clapeyron, a gente vai ter, para o estado 1, a pressão 1 vezes volume 1 é igual a NR, temperatura 1, beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar NR. Então, para isolar NR, T1 vai passar dividindo. Então, a gente vai ganhar a seguinte equação. P1V1 sobre T1. Isso é igual a NR. Para o estado 2, a gente vai ter uma pressão 2, um volume 2 e igual a NR, uma temperatura 2. Novamente, isolando NR, a gente vai ter P2V2 sobre T2. Isso é igual a NR. Pessoal, N é o mesmo para o estado 1 e para o estado 2, porque o número de mols desse gás se manteve. É o mesmo gás, a gente não vazou o gás, não foi adicionado gás, então o número de mols, que é basicamente a quantidade de gás que tem aí no recipiente, não alterou. É a mesma quantidade, ok? E a constante universal dos gases, como o próprio nome já diz, ela é uma constante, ela sempre vai ser esse número, ok? Então, pessoal, se eu estou dizendo que tudo isso aqui é igual a NR e tudo isso aqui é igual a NR,
Então eu tenho que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, certo? Igualando as expressões. Eu posso fazer isso por causa desse resultado aqui, do estado 1 e do estado 2. Agora, analisando para a situação da questão, né, a gente vai comparar o estado inicial com o estado final, né? Que ele fala que a gente vai aquecer esse gás para obter a condição que o comando nos dá, certo? Qual é essa condição? A seguinte condição: pressão e o volume do gás duplicaram, certo? Isso quer dizer o quê? Que a pressão final ela é 2 vezes a pressão inicial, certo? Se a pressão que ele tinha antes duplicou e a pressão que ele tinha antes era inicial, então a pressão final vai ser 2 vezes a pressão inicial, certo? Mesma coisa com o volume duplicou. Então, o volume resultante vai ser 2 vezes o volume que o gás tinha no começo, que era o volume inicial. Substituindo isso na equação, né, e isolando a temperatura final, que é o que a gente quer, né, porque o gás vai ser aquecido até certo ponto, até certa temperatura, e depois o processo vai parar. Então essa temperatura é a temperatura final, ok? Então aí a gente substitui esses dados na questão e isola a temperatura final. Bom, aqui a gente só está arrumando isso aqui, tá? Só está isolando o T final, ok? Agora, substituindo 2P inicial e 2V inicial nessa expressão aqui, a gente vai ter o seguinte: P inicial vai cortar com P inicial, V inicial vai cortar com V inicial, e vai sobrar então 2 vezes 2, 4, vezes a temperatura inicial. Então a temperatura final vai ser 4 vezes a temperatura inicial. E a temperatura inicial o comando da questão nos dá, que é 300 Kelvin. Então a temperatura final vai ser 4 vezes 300. Isso vai dar 1200 Kelvin. Beleza, pessoal? Então, para que a pressão final e o volume final dupliquem para esse gás aquecido inicialmente a 300 Kelvin, a gente percebe que ele deve ser aquecido a 1200 Kelvin para que a condição que o comando da questão nos dá seja atendida. Beleza, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. Segunda questão aqui, pessoal, da FUVEST, vestibular muito bom aí. Vamos ler aqui o comando, né? 2 balões esféricos, A e B, contêm massas iguais de um mesmo gás ideal e a mesma temperatura. O raio do balão A é 2 vezes maior do que o raio do balão B, sendo PA e PB as pressões dos gases nos balões. Pode-se afirmar que PA sobre PB, isto é, a razão entre as pressões de cada balão, do balão A sobre o balão B, é igual a. Daí a questão me dá as alternativas aqui, ó. Letra A, 1/4, letra B, meio, letra C, 1 sobre 8, letra D, 1 sobre 16 e letra E, 2. Vamos lá. Pessoal, seguinte, aqui na solução, né, a gente faz aqui um desenho para ilustrar melhor. A gente tem um balão A, né, com o raio A, e a gente tem um balão B com o raio B. Então vamos lá. Seguinte, relação dos gases nos balões pela equação de Clapeyron. Para o balão A gente vai ter pressão em A vezes o volume em A. Isso é igual a nRT. Por que eu não coloquei TA, pessoal? Eu não coloquei TA porque o comando da questão diz para a gente que os balões têm a mesma temperatura, certo? Então, se eu fizer uma equação de estado para o balão A, vai ser uma temperatura que vai ser igual à temperatura na equação de estado do balão B. Então não tem por que diferenciar, né? Nesse caso a gente expressa melhor dizendo que a temperatura não variou de um balão para o outro, a temperatura se manteve constante, ok? Então, novamente,
Relação dos gases nos balões pela equação de Clapeyron. Para o balão A, a gente vai ter a pressão no balão A vezes o volume do balão A. Isso é igual a N, o número de mols de gás que tem dentro desse balão, vezes constante universal dos gases, vezes a temperatura do balão A, que é igual à temperatura do balão B, seguindo o comando da questão. Para o balão B, a gente vai ter então uma pressão B vezes um volume do balão B igual a N, o número de mols do gás no balão B, certo? Os dois balões, eles têm o mesmo gás, a mesma quantidade de gás, certo? Apesar de o volume de um ser maior do que o outro, a quantidade, o número de mols desses gases são iguais em ambos os balões. Ok. Vamos lá. N, né, o número de mols no balão B. Número de mols do gás no balão B. R, a constante universal dos gases. E a temperatura do balão B, que é igual à temperatura do balão A. Então, pessoal, se nRT é igual a isso, e nRT aqui em cima é igual a isso, eu posso igualar as duas equações, certo? Então, a gente vai ter que a pressão e o volume do balão A é igual à pressão e o volume do balão B. Ok? Esse balão aqui, o comando da questão fala pra gente que ele é esférico. E esse aqui também. Então, se eu quero calcular, pessoal, o volume de uma esfera, aí a gente tem que lembrar da fórmula do volume da esfera. O volume da esfera é 4π vezes o raio ao cubo dividido por 3, beleza? Então vamos lá. Anteriormente a gente ganhou esse resultado aqui, certo? Pressão em A, volume em A é igual a pressão em B, volume em B. Então vamos lá. Substituindo, pessoal, para A, certo? Para A, o volume dessa esfera grandona amarela, a gente vai ter 4π, o raio de A, ao cubo, dividido por 3, certo? Substituindo essa fórmula aqui, aqui. Para B, a gente vai ter 4π, raio de B, balão azul, ao cubo, dividido por 3, ok? Só, pessoal, que o comando da questão nos diz que o raio do balão A é 2 vezes maior do que o raio do balão B, certo? Então, o raio de A a gente pode expressar em função do raio de B. O raio de A é 2 vezes o raio do balão B, ok? Então, pessoal, voltando aqui um pouco, é o seguinte. 4π terços sumiu porque eu tenho ambos. Eu tenho isso aqui e isso aqui em ambos os lados da igualdade, certo? Então, se eu passar esse 3 multiplicando, ele vai cortar com esse. Se eu passar 4π dividindo, vai cortar com esse, certo? Então, eu vou simplificar logo. π com π, 4 com 4 e 3 com 3. Então, vai me sobrar pressão em A, o raio de A ao cubo, igual a pressão em B, o raio de B ao cubo, ok? Só para esclarecer, por que sumiu 4π terços? Ok, vamos lá então. Aí aqui, né, propriedade de potência, o 2 vai ao cubo e o R de B vai ao cubo. Então vai ficar a pressão em A vezes 8 vezes o raio de B ao cubo é igual a pressão em B vezes raio de B ao cubo. Agora, pessoal, da mesma forma que eu sumi com 4π terços, eu posso sumir com raio de B ao cubo, né? Porque se eu passar o raio de B ao cubo, que está aqui multiplicando, dividindo para cá, vai cortar raio de B ao cubo com raio de B ao cubo, certo? Então eu já posso simplificar logo. E aqui no lugar dele fica o número 1, certo? Então a gente vai ter que a pressão em A vezes 8 é igual a pressão em B vezes 1. Só que a gente não precisa colocar aqui. E a questão me pede a pressão de A sobre a pressão de B, ok? Então eu passo o 8 dividindo e passo o B dividindo para esse lado aqui, para a esquerda. Passo o 8 dividindo para a direita e passo pressão de B dividindo para a esquerda. Daí a gente vai ganhar esse resultado. Então, a gente ganha aqui a pressão em A dividido pela pressão em B é igual a 1/8, certo?
Essa foi a resolução das duas questões, pessoal. Foram bem elaboradas, mas também não foram assim tão simples, certo? E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de resolução de exercício. Se inscrevam, compartilhem com todo mundo aí que vai prestar o vestibular, fazer o Enem. E dá uma força aí pro canal do PET, tá bom? Que vocês incentivam a gente a continuar fazendo esse conteúdo, tá? Muito obrigado e até a próxima.